Na verdade, eu trabalho desde os 14 anos de idade e eu acredito que a partir do primeiro mês, né, que eu recebi o meu pagamento, desde o meu primeiro pagamento, eu trabalho há 26 anos, então desde aquele primeiro pagamento eu já estava devendo antes de receber meu primeiro pagamento, isso com 14 anos de idade. Aí, o que acontece? Eu saía de uma dívida para outra. Só que é lógico, no início, mesmo até pela própria questão da idade, da maturidade, eu não tinha noção do problema. E eu só vim ter noção do problema, de que isso era um problema, de que era uma doença, quando eu já tinha por volta de 35 anos de idade, eu já trabalhava há pelo menos 20, e em nenhum momento desses meus 20 anos de trabalho, ou seja, trabalhando eu tinha dinheiro em mãos. Começa agora mais um programa Vida Nova, e desta vez trazendo um tema especial para todo o programa. Hoje vamos apresentar terapias alternativas no tratamento às dependências químicas. Veja como vamos abordar este assunto. Confira em nossa reportagem os mais variados tipos de tratamento para a dependência, incluindo suas qualidades e indicações de cada um. Saiba também como tratar os dependentes em recuperação de acordo com suas características. Em nossas dicas, confira um livro para jovens que desmistifica a maconha, o cigarro e o álcool. E vamos agora aos nossos e-mails. Tenho aqui uma mensagem do senhor Bonifácio Gelinhan Gorreis, que é lá de Porto Alegre. Nosso abraço aos nossos amigos gaúchos, né? Ele diz assim: Olá, Dr. Marcos, assisto o programa via internet com a programação da TV Mundo Maior. Parabéns pelo conteúdo. Gostaria de saber qual a melhor maneira de se tratar um dependente químico sem afastá-lo da família e de sua rotina. Olha, Bonifácio, esse é o tratamento ideal. Quando a família adere ao tratamento e pode fazer esse acompanhamento junto com o dependente, que ele não seja afastado da família. Na realidade, a necessidade de interação, ela ocorre por indicação médica, sempre quando há necessidade de uma desintoxicação do dependente ou até mesmo do tratamento de uma outra comorbidade, uma outra doença associada à própria dependência química. O ideal é mesmo que ele esteja sendo tratado junto à família, mas com o acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo, de um médico especialista no assunto. E principalmente com a adesão da família no auxílio a esse dependente, tá certo? E temos também o Marcos Berrini Holanda. O Marcos diz assim: meu vício por cigarro pode ser propício por conta das minhas outras encarnações? Porque o cigarro é muito antigo. Olha, Marcos, pode sim, e certamente deve ter. As pessoas que têm alguma tendência nessa reencarnação, seja com relação a algum vício, seja facilidade para exercício de determinada profissão ou de determinada arte, normalmente é algo que já vem de reencarnações anteriores. Certamente você pode ter sim utilizado o cigarro em outras reencarnações. Isso não quer dizer, no entanto, que você reencarnou para utilizar cigarro. Pelo contrário, a cada reencarnação a nossa proposta é de vir aqui para nos melhorar, para nos trabalhar e principalmente para vencer os nossos vícios. Tá certo? Um abraço para você. Você, mulher que vive no Distrito Federal e se vê ansiosa ou ciumenta, participe das reuniões do MADA na região. Há um grupo que se reúne na Asa Sul 905 Sul, na Igreja Santa Cruz. Estas reuniões acontecem às terças-feiras, das 19h30 às 21h30. Aos domingos, das 17 horas às 19 horas. Abordando as terapias alternativas, na entrevista de hoje você vai conhecer uma que é bem diferente. Que tal passar alguns meses em uma espécie de retiro com muita natureza e muita calma? Veja como o clima de uma fazenda pode ajudar um dependente em tratamento. Olá, nós estamos de novo aqui no nosso quadro de entrevistas no programa Vida Nova e estamos trazendo aqui o Ivanildo. Ele é vice-presidente da Casadia Clínica, que é um tipo de tratamento
que a gente chama de esquema de fazenda. E nós trouxemos ele aqui para ele falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que é muito importante e muitas vezes passa desapercebido, desconhecido e às vezes até esquecido pela população, mas é uma coisa que a gente conta para tratar com dependentes químicos. Ivanildo, seja bem-vindo. Fala um pouquinho do seu trabalho, o que é a Casa Dia Clínica, como é que ela funciona. A Casa Dia São Paulo, ela já funciona há 10 anos. O nosso método de trabalho é conscientização. E muitas vezes nós somos marginalizados porque a sociedade ela não consegue entender o que é. Ela acredita que é um tratamento só medicamentoso, como se fosse esses manicômio. Então as pessoas não entendem direito isso. Um tratamento de reter o doente. De reter o doente. Entendi. E na verdade não é isso. O que nós fazemos é tirar o indivíduo do meio que ele vive, ou seja, do meio das drogas. Que propicia ele ficar nas drogas. Exatamente. Né? E que, por alguns mecanismos, ele não consegue sair por conta de obsessão, por conta de compulsão. Então nós tiramos ele desse meio. Okay. E nós começamos a conscientizá-lo. Conscientizá-lo de que sentido? Físico, mental, espiritual, psicossocial. Porque como ele é um doente social, que esse é um problema social, e muitas vezes as pessoas só acreditam que isso é um problema social quando acontece na família. E quando acontece nessa família, né, a família ela acredita que também não é um problema dela. Okay. É um problema só do dependente. Porque ela também acredita que isso é moral. Okay. E não é moral. Porque se fosse moral era muito simples. Não é moral. Ninguém se destrói porque ele é sem vergonha, né? Desculpa a palavra, mas ele não é sem vergonha. É uma doença. Isso é uma doença. Okay. Isso é uma doença e o Conselho Internacional de Saúde diz que isso é uma doença. Okay. E nós, da sociedade, não procuramos saber o que é isso e tratamos as pessoas como sem vergonhas. Okay. Então, nas fazendas, o que nós damos a essas pessoas é disciplina, que muitas vezes a família não dá. Não facilitar, que muitas vezes a família facilita. Não estou dizendo todas as famílias, mas a maioria que a gente convive facilita. Então nós damos para ele uma disciplina. Okay. Nós damos para ele trabalho. Aí uma vez me perguntaram, mas só o trabalho funciona? Eu falei, lógico que não. Entendi. Lógico que não. Isso tem que ser um conjunto. Não é o trabalho pelo trabalho, é o valor que se dá ao trabalho. E muitas vezes o dependente, ele não tem isso. Ele não dá valor ao que ele faz. Ele não dá o valor ao que ele conquista. Okay. E o nosso trabalho é de dar essa conotação para ele, para que ele comece a ver de uma forma diferente a própria vida. Por isso que o esquema de fazenda dura por torno de uns 6 meses, não é isso? 6 meses. 6 meses. Okay. Nesse sentido, de poder colocar ele numa rotina sadia, numa sistemática, tendo método para viver, ou seja, recuperar alguns valores perdidos na época da ativa. Exatamente. Só que isso demanda um tempo maior, é isso? Demanda um tempo. Aí as pessoas também, né, como isso também é científico, se as pessoas perceberem o que dá prazer no ser humano, independente se ele é ou não dependente químico, independente se ele é ou não alcoólatra, algumas coisas nos dá prazer. Como, por exemplo, o que nos dá prazer? Ser bem-sucedido dá prazer. Não é? Comprar um carro novo dá prazer. O dependente químico, ele descobre que se ele enganar o cérebro, que dá muito prazer, a droga dá prazer, porque ele engana, né? Cientificamente, isso, todos nós sabemos isso, que ele engana. E ele coloca na corrente sanguínea uma dose enorme de dopamina. Certo. Eu quebro alguns ciclos, que seria o da saciedade, e eu fico com ele encurtado. Certo. Aí você fala, mas por que o tempo? Por que 6 meses? Por que 1 ano? As pessoas não explicam isso direito. Porque esse é o tempo que o cérebro vai precisar para refazer todo esse mecanismo. Ok. Religar as sinapses que ele acabou não usando mais. Pela via mais fácil. Exatamente. Por quê? Okay. Porque a droga, ela é o quê? Ela é prazer,
prazer imediato, imediato. Né? Rápido, fácil. Exatamente. Né? Por isso que diz, né? Por que o dependente químico ele procura prazer imediato? Porque alguma coisa no organismo dele deixou de funcionar. Ok. E as pessoas não conseguem entender isso e acreditam que isso é moral. E não é moral. Ok. É um defeito orgânico. É um defeito orgânico funcional. Cerebral. Ok. Tá certo? Então, as pessoas não entendem muito isso. Okay. E a maioria das comunidades também não entende isso. Porque eles não... Eu estou dizendo assim, eles não estudam isso como deveria. Okay. Eles não dão a atenção como se deveria. Ok, Ivanildo. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora e nós voltamos já para você continuar falando sobre o esquema fazenda, que é muito importante e muito interessante. Não saia daí, a gente volta já. Você sabia que existem aproximadamente 51.500 grupos de alcoólicos anônimos somente nos Estados Unidos? No resto do mundo, estima-se que existam outros 44.700.